continua a luta em prol de recursos para a reforma da Catedral em Ribeirão Preto. Quem defende a história garante que ações devem ser feitas o quanto antes para o bem do patrimônio histórico. O restauro da Catedral de Ribeirão está cada vez mais próximo, em fase de aprovação do CONDEFAT. E se parte dos recursos forem obtidos através de um projeto via PROAC, aliado ao apoio da comunidade, a primeira etapa, o reforço estrutural, já pode começar em 2019. Nós estamos esperando a aprovação para que possamos, no início de 2019, iniciarmos então as obras de recuperação estrutural da nossa catedral. Nas paredes, as rachaduras estão por todos os lados, são testemunhas das ações do tempo. Um dos vitrais teve que ser retirado, pois corria o risco de desabar. Um problema silencioso, bem no coração da cidade. Nessa semana, o nosso projeto já vai para uma comissão, o CAP, que é uma comissão de assuntos de projetos do PROAC, para que eles analisem os nossos projetos e deem, então, a aprovação de captação de recursos. Mas, paralelo ao projeto que visa obter parte dos 3 milhões de reais necessários para a primeira fase do restauro, a comunidade católica se garante buscando recursos através de rifas, doações e eventos. Agora a bola da vez é o Fusca 94, que está sendo rifado. Depois será a vez de uma grande quermesse. Tudo para garantir um futuro saudável para a igreja e caminhar com as próprias pernas. Dependemos do apoio do PROAC e também da comunidade, por isso que estamos fazendo algumas campanhas, as quermesses, a rifa de um Fusca, para podermos aí então ter essa contrapartida e esse apoio de recursos para a realização da obra. Só para a gente ter ideia da gravidade da situação, olha só o tamanho da rachadura em uma das paredes da Secretaria Paroquial. Aqui dá para passar uma caneta, por isso todos têm pressa em iniciar o restauro. E há uma segunda etapa, o senhor falou posterior, que já é a parte mais minuciosa. Sim, é uma parte mais tranquila, mas ao mesmo tempo minuciosa, que é o restauro, que engloba a arquitetura, as pinturas, a adaptação de banheiros, a questão também da segurança. E a população também quer que os esforços de todos sejam recompensados e que os trabalhos comecem o quanto antes pelo bem da catedral. Eu acho que tem que ajudar, porque esse é um símbolo aqui da cidade, né? Eu mesma não consigo vir na cidade sem vir aqui, entendeu? Porque todos os meus santinhos estão aqui, dependo deles para viver, meu pai está aqui, e eu acho que todos nós temos que ajudar. A historiadora, conhecedora de capítulos importantes da catedral, avalia que toda a comunidade deve se envolver para resolver de vez o problema. Na catedral, ela tem um significado não só para os católicos, como para os ribeirão-pretanos, porque ela está no centro, o centro é a alma da cidade e, como todo patrimônio, ele tem sua história e sua identidade com essa cidade. Ribeirão Preto foi fundada em 1856 e a história do principal templo da cidade também remonta ao século XIX. É um cartão de visita onde vive a admiração e a saudade. Não é só um patrimônio da cidade, uma edificação bonita com as suas obras de arte. Ela é parte da própria identidade da cidade. E uma cidade tem que olhar para a sua identidade. Um povo sem memória é um povo sem história, é um povo que não consegue olhar para o próprio futuro. O projeto global, tanto o estrutural como a recuperação, a restauração da catedral, eu penso que em 3, 4 anos, mais ou menos, é o planejamento que estamos aí vendo para o futuro. Davi Florim para o Jornal da Clube. Agora ele está ao vivo e tem mais informações. Davi Florim. Se todos estão preocupados com a catedral, aqui ao meu lado está o historiador e também pesquisador Sérgio Campos Gonçalves. Sérgio, qual a importância histórica da catedral para a cidade? Boa tarde. Muito boa tarde. Essa catedral é um elo entre o passado e o presente de Ribeirão Preto. Como a maioria das cidades no Brasil, a fundação da urbanidade dessas cidades ocorreu ao redor de igrejas matrizes. E essa catedral é um resquício desse passado importante para a cidade. É claro que a cidade cresceu muito e não mantém características da vida social ao redor da igreja como são em algumas cidades do interior ainda. Mas essa catedral representa um elo, uma ligação importante com o passado da cidade. Como a perda estrutural afeta a história de um patrimônio? Olha, o problema estrutural ele tem, claro, relação com a antiguidade
daquele prédio, mas também com a forma como a ocupação urbana se deu ali nos arredores, né? Então parece que a vibração do trânsito pesado ajuda ou não colabora para a manutenção da estrutura. Notem que coincidência interessante. A primeira igreja matriz de Ribeirão Preto, ela caiu, ela ruiu as duas torres que ela tinha. E essa catedral que nós temos aqui hoje é o resultado da reconstrução, de um esforço da sociedade da época para reconstruir esse ícone importante da cidade. Então nós precisamos manter isso em pé para não termos que construir uma terceira aqui em Ribeirão Preto. Justamente isso, mais do que reformar, é necessário preservar. Exatamente. Não há como reconstituir de maneira precisa e absolutamente fiel caso tenhamos que reconstruir do zero uma igreja como essa. Então é necessário pensarmos um plano de ocupação do espaço urbano ali de maneira a não destruir, causar mais vibrações e mais rachaduras na igreja, e é necessário criar um projeto para restaurar a parte estrutural desse prédio, não é? Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu volto com você, Paulo Pussi. Ok, Davi? Uma recepcionista de 35 anos foi assaltada por 2 bandidos ontem à noite quando caminhava no Parque Maurílio Biagi, em Ribeirão. Segundo o boletim de ocorrência, os ladrões levaram uma bolsa com documentos, vestimentas e R$ 180. A Guarda Civil Municipal informou que no momento do assalto, 2 GCMs estavam no parque. Ao serem acionados, eles prestaram atendimento à vítima. Ninguém foi preso.